Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, sou Glória Moura Alves e mais uma vez nesse projeto Nota Máxima, no qual eu confio bastante porque é fruto de sonhos de 20 anos de trabalho em sala de aula. Então, esse projeto Nota Máxima está hospedado ali no portal www.aprovaweb.com.br e eu tenho certeza que por meio desse portal a gente vai conseguir chegar à nota máxima. Bom, aqui a gente vai trazer para você dicas, esquemas e comentários, e principalmente uma redação corrigida aos moldes do CESP, tá? Especificamente para esse concurso do MPU de 2015. Então, uma redação corrigida, com uma proposta já específica de prova, uma redação em cima dela e a simulação de nota dentro desses quesitos do CESP. A primeira coisa que eu trago para vocês, para a gente começar o nosso trabalho, é o estudo do edital do MPU. Então, o CESP ele trabalha com uma nota de conteúdo. E essa nota de conteúdo, no total, é 40 pontos. Então, a sua nota total da prova discursiva, a sua nota máxima, a que você pode chegar, é 40 pontos, tá bem? E esses 40 pontos, como eles serão divididos? Eles são divididos em estrutura, apresentação e conteúdo, tá? Então é isso. O edital ele traz que no máximo você vai escrever 30 linhas e, óbvio, como a maioria das bancas trazem, a tipologia a ser trabalhada é a dissertação. Melhor ainda que seja dissertação argumentativa, para você trazer defesa de ideias, argumentações lógicas em cima daquela proposta que foi passada para você na prova. Eu queria frisar só um minutinho aqui, antes da gente passar para o próximo slide, em relação ao máximo de linhas. Muita gente me pergunta, Glória, quantas linhas eu posso escrever? Qual o mínimo de linhas que eu posso escrever? Veja bem, eu tenho uma dica que é a seguinte: existe um padrão de resposta que o examinador segue. E nesse padrão de resposta, ele vai procurar encontrar as suas respostas. Ele vai procurar na sua redação essas respostas. Então, veja, segue a linha de raciocínio aqui. Quanto mais linhas você escrever efetivamente, claro, de acordo com a proposta que foi exigida e de maneira bastante ordenada, com clareza de ideias, mas quanto mais linhas você escrever, mais próximo você chega ou pode chegar desse tal padrão de respostas do examinador. Então, Glória, quantas linhas eu posso ou devo escrever? Minha dica para você, sugestão com todo carinho, escreva as 30 linhas, beleza? Vamos passar aqui para o próximo slide. O domínio da norma culta lá na prova do CESP é feita da seguinte forma: em cada linha o examinador vai verificar se existe alguma incorreção gramatical, quanto à estrutura sintática de orações, quanto à falta de elementos coesivos, ou então o uso inadequado desses elementos coesivos, concordância, pontuação, regência, pronomes, enfim, toda aquela questão formal mesmo da norma culta. Agora, pessoal, bastante importante falar o seguinte para vocês: não se preocupem tanto quanto a esse número de erros, tá bem? O que é mais importante para vocês, o que vai gerar a nota máxima de vocês, aqueles 40 pontos a serem adquiridos, é essa nota de conteúdo, que você tá lembrado? É apresentação, conteúdo e estruturação. Desses 40 pontos aqui, é que você vai ter diminuída a nota, o número de erros. E ainda vai ser uma fórmula que ajuda bastante a você, porque é o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, na verdade, a pessoa às vezes erra muito
e o desconto desses erros aqui é pouquíssimo em relação à nota total da sua prova, tá bem? Então a minha dica é: faça a sua prova com tranquilidade, preste atenção na proposta, escreva ordenadamente, procure escrever ali as 30 linhas, seguindo exatamente os quesitos exigidos e não se preocupe tanto com o número de erros. O máximo que você pode fazer e que você deve fazer é uma revisão final, né? Então, após escrever o seu texto, trabalhe ali com uma revisão gramatical. Quanto ao desempenho linguístico, é muito importante mostrar aqui para vocês, evidenciar no plano da expressão o que aumenta a sua nota, o que majora a sua nota e o que diminui a sua nota, tá bem? Então, gente, vamos lá. Texto claro, texto que tem continuidade, texto que é bem concatenado, com ideias bem ligadas, texto que tem progressividade, texto que não tem contradição, tudo isso aumenta a sua nota. O contrário, óbvio, compromete a sua nota, prejudica a sua nota e vai diminuindo ali aqueles 40 pontos máximos que você vai ter. Então, cuidado, não trabalhe com textos obscuros, não trabalhe com falta de continuidade, né? Que são assim, ideias desconexas. Às vezes você está falando de X, pula para Y, então não tem uma conexão entre essas ideias. Então trabalhe com uma boa ligação entre essas ideias, tá bem? Muito cuidado, então, com esses pontos que você pode ter a sua nota diminuída, tá bem? Vamos lá para um próximo slide. Ainda em relação à adequação ao nível de linguagem, eu queria mostrar para vocês o que aumenta a sua nota e, claro, óbvio, o que diminui a sua nota. Veja bem, o uso de linguagem informal típica ali do contexto escrito, ele aumenta a sua nota. Esse uso aumenta a sua nota. Ou seja, evite oralidade, evite clichês, jargões, gírias, evite recursos da oralidade, porque você é chamado lá no concurso a fazer uma redação em padrão formal. Então, mostre para o examinador que você está trabalhando com adequação a este nível de linguagem, tá? Outro detalhe evite sentido conotativo, figurado, porque isso vai diminuir fatalmente a sua nota. Opte pelo sentido denotativo das palavras, ou seja, as palavras no sentido dicionarizado, sem metáforas, entende, pessoal? Vamos lá, mais uma dica. Então, para finalizar, plano de expressão, tem toda ali a norma culta, questões que você deve analisar na sua revisão gramatical, mas sem peso, tá bem? Eu queria tirar esse peso de vocês, tá? A sua preocupação maior deve ser quanto a quê? A sua preocupação maior deve ser em relação à nota de conteúdo, tá? Caminhando. Mais um slide. Com respeito ao gênero solicitado, o examinador pede de você a dissertação. Melhor ainda que seja dissertação argumentativa. Nós temos a dissertação informativa, que traz tão somente dados e informações, e nós temos a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, ela traz defesa de ideias, tá? Então, essa dissertação, ela é muito boa para aumentar a sua nota. Então, vamos lá, mais uma vez, num quadrinho aqui do plano de estrutura, para a gente verificar o que aumenta a sua nota e o que diminui. Pessoal, uma dissertação padrão, ela tem no mínimo 3 parágrafos. Parágrafos claros, em que haja continuidade de ideias, ideias bem concatenadas, com progressividade textual e sem contradição. Então é isso, trabalhe bastante com a articulação dessas frases, desses parágrafos, cuidado com a coesão textual,
Cuidado com a progressão textual, faça com que essas ideias evoluam de acordo, claro, com a proposta do examinador. Continuando, a perspectiva adotada no tratamento do tema. A gente agora está trabalhando com um plano de conteúdo. Veja bem, você não é livre para trabalhar de qualquer forma, com qualquer perspectiva. Então, entenda exatamente a proposta que lhe foi dada, entenda os detalhes, as nuances daquela proposta, para que você trabalhe com a exata perspectiva exigida pela banca, tá bem? Sua capacidade de análise e de senso crítico em relação ao tema proposto vai aumentar aí muito a sua nota, mas sempre trabalhando com aquela análise que você já começa a perceber que é a abordagem que a banca exige de você, tá bem? Trabalhe com consistência de argumentos, trabalhe com bastante clareza e coerência no encadeamento lógico entre essas ideias, tá bem? Rapidinho aqui no quadro, o que vai aumentar a sua nota? Seguir a exata proposta da banca, posicionar-se, defender ideias, ou seja, trabalhar com uma capacidade de senso crítico, tá bem? Ordenar bem as ideias, ordenar com progressividade, as ideias vão evoluindo, tá? Ideias relevantes, ideias consistentes. Agora, muito importante, eu vou salientar aqui para vocês o que diminui fatalmente a sua nota e pode até desclassificar. Fugir do tema, porque não entendeu exatamente a proposta, tangenciar o tema, porque também não entendeu exatamente a proposta, não se posicionar, isso pode, com certeza, diminuir a sua nota e até mesmo desclassificar a sua redação. Trabalhar com ideias desordenadas, isso fatalmente vai afetar e prejudicar a sua nota. Ideias sem peso, ideias sem relevância, ideias sem argumentação, com certeza vão diminuir a sua nota no plano de conteúdo, que, aliás, é um dos planos mais importantes para o nosso examinador CESP, tá bem? Então, vamos tomando cuidado em relação a tudo isso. Quanto ao plano de estrutura, só mais uma vez, vamos deixar bem claro. Aumenta a sua nota. Texto claro, texto contínuo, texto bem ligado, bem concatenado, com progressividade e sem contradição. Então, muito cuidado com os parágrafos, com a escolha das ideias, com a seleção das ideias, para que lá no final não haja contradição. Continuando, pessoal. Projeto nota máxima nas discursivas, bora agora para uma redação comentada. Primeira proposta da prova. Essa proposta eu mesma dei destaque a alguns pontos, que é justamente para forçar a barra, para que nós entendamos a perspectiva da banca, tá? Você precisa ler a proposta e dedicar um tempo especial a essa proposta da prova, tá? Para que você, tão somente a partir daí, comece a selecionar as ideias de acordo com aquilo que foi exigido, para responder tal qual aquilo que foi exigido. Então, vamos ler aqui comigo. Considerando que, além de obedecer às demais normas da contabilidade pública, a escrituração das contas públicas deverá observar as posições emanadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Redija um texto dissertativo acerca da... Olha lá, gente, eu coloquei até em caixa alto. Redija um texto dissertativo acerca da escrituração e da consolidação das contas. Agora, segundo as demais normas? Não, elas existem. Você vai até mais para frente citá-las. Porém, você vai falar sobre escrituração e consolidação das contas segundo a LRF. Ao elaborar o seu texto, aborde necessariamente 2 quesitos. Então, assim, o CESP,
ele é um pai pra gente no momento em que ele coloca esses quesitos. Porque, na verdade, ele estabelece o roteiro que a sua redação deve seguir. Então, como que eu vou falar sobre essa escrituração e essa consolidação das contas segundo a LRF? Bom, as normas de escrituração das contas públicas quanto à disponibilidade de caixa e demonstrações contábeis. Então, em relação a essa escrituração e consolidação das contas, principalmente em relação à escrituração, você vai falar sobre essas normas em relação a 2 pontos importantes: disponibilidade de caixa e demonstrações contábeis, e isso de acordo com a LRF. Ok, segundo quesito exigido pelo examinador, você vai trabalhar com a consolidação das contas referente à divulgação, bem como referente a penalidades e restrições quanto ao descumprimento de certos prazos estabelecidos ali na LRF. E no final da sua redação, você pode fazer menção a algumas outras normas da contabilidade pública quanto a essa escrituração das contas públicas, ok? Então, olha só que interessante. O SESC, mediante a proposta, ele já faz o roteiro do que você deve seguir, de como você deve seguir a sua redação. Continuando, eu trouxe aqui a sua redação. Então, a gente consegue perceber que ela tem uma boa legibilidade, a letra tá ótima, foi seguida uma paragrafação perfeita. Então, tá vendo aqui, ó, a margem esquerda, ela é toda correta. Nós temos também aqui uma boa adequação à margem direita. Isso daqui é a apresentação, legibilidade, margem e paragrafação. Então, aqui, com certeza, o examinador já vai dar a nota máxima, tá bem? Dos 40 pontos, 2 pontos ou 1 ponto que seja, ele já vai dar para esta redação a nota máxima. Agora, a gente vai começar a trabalhar especificamente com essa análise externa da redação. Bom, o texto, dá para perceber que ele foi elaborado como um texto dissertativo. Ele foi elaborado em 6 bons parágrafos que respondem sim à proposta. O primeiro parágrafo, a introdução, os 4 parágrafos de desenvolvimento foram muito bem ordenados e o último parágrafo para conclusão. Então, veja, aqui a pessoa respondeu dentro da estrutura dissertativa. Isso é muito interessante. Uma das principais características que eu consegui perceber dessa redação foi formalidade, uso da norma culta, linguagem denotativa com excelente desempenho linguístico discursivo, ou seja, responde de acordo com o cargo. O primeiro parágrafo dessa redação, ele foi feito em 5 linhas. E nós temos aqui, principalmente, falando a respeito da LRF. Se a proposta nos exige que tudo seja elaborado principalmente em relação à LRF, então esse primeiro parágrafo ele foi inteligente, porque trouxe a LRF como uma ação planejada e transparente para as receitas e despesas em relação às contas públicas. Então é um parágrafo bom, é um parágrafo inteligente. O primeiro parágrafo do desempenho, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele é um parágrafo curto. Eu queria que você percebesse aqui, ó, que a 9ª linha, ela só tem um resquíciozinho de uma sílaba. Isso não é contabilizado como linha. Então, no fundo, esse parágrafo ele foi escrito em 3 linhas. Olha quanto desperdício de espaço. Todo esse espaço aqui, ó,
poderia me garantir uma nota mais alta, porque eu poderia colocar informações, argumentações que estariam presentes ali no padrão de resposta do meu examinador. Então, minha dica para você, não desperdice espaço, ok? O primeiro parágrafo, ele começa assim, ó. Esse ato compreende, esse ato, aí a ideia, ela ficou vaga, né? Dá para entender que o pronome foi correto, é um pronome anafórico, é um pronome de retomada, mas toda vez que você for fazer retomada, faça retomadas precisas, tá bem? Nem que você necessite usar mais espaço. Veja, você tem espaço aqui, ó, no parágrafo de sobra na linha 9. Então, seria possível, sim, trabalhar com uma ideia menos vaga, tá bem? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto que eu queria salientar é que esse parágrafo, ele apenas resume e ele já é parágrafo de desenvolvimento. Ele já é para desenvolver ideias. Esse parágrafo, ele apenas resume e apresenta o que é exigido lá na proposta, especificamente nos 2 quesitos: de normas de escrituração, consolidação de contas, divulgação e penalidades. É interessante, é bom você apresentar com clareza o que é elaborado, porém, a apresentação, esse tipo de apresentação, ela é muito mais típica de um parágrafo de introdução. Então, no meu entendimento, na minha visão, esse parágrafo aqui, ele não ganha nota. Ele não chega para ganhar nota. Você tem ali 4 linhas, entre aspas, perdidas, apesar de a estruturação ser lógica, apesar de a estruturação ser boa. Essas linhas, elas são perdidas porque não existe um aprofundamento no conteúdo. Então, cuidado. A minha dica aqui é assim, ó. Melhor já entrar logo de cheio na lógica dos conteúdos e aproveitando cada linha. E se for para fazer uma apresentação daquilo que foi exigido na proposta, que essa apresentação resumida seja feita ali na introdução, para que você não perca pontos. Tudo bem? Ok. Caminhando para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Esse parágrafo do desenvolvimento, eu coloquei aqui em destaque de azul tudo aquilo que é bacana, tudo aquilo que é interessante, tá? Então, ele traz excelente desempenho linguístico discursivo, ótimo uso de competência linguística em relação à situação contextual específica lá da proposta. Ele atende com precisão à exigência do conteúdo quanto às normas de escrituração das contas públicas em razão da disponibilidade de caixa. Isso é verdade. Ali no primeiro quesito de disponibilidade de caixa, você tem sim uma boa argumentação. Porém, há uma necessidade de dar ênfase às demonstrações contábeis. Lá no quesito 1, tanto é necessário que seja elaborado, argumentado as contas públicas em relação à disponibilidade de caixa, bem como em relação às demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis aqui, na verdade, faltou ênfase a elas, tá bem? Além disso, houve um errozinho, coisa boba, que numa revisão gramatical rápida dá pra gente perceber, tá? Então, não entregue sua redação antes de fazer uma boa revisão gramatical. Ali na linha 11, tem assim, ó, contas públicas quanto à disponibilidade. Esse quanto, ele exige... Opa, mudei aqui de... Peraí, pessoal. Perdi aqui a... Vamos voltar. Voltando. Só um minutinho. Vamos voltar aqui ao slide onde nós estávamos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Então, quanto à
à disponibilidade, aqui existiria a necessidade de uma crase, tá bem? Então, a correção é quanto à disponibilidade. O termo regente quanto ele exige uma preposição a disponibilidade de caixa, já traz o artigo, então aqui o ideal, o correto, é nós trabalharmos com a crase obrigatória, tá bem? Então, esse é o segundo parágrafo, muito bem desenvolvido em relação à disponibilidade de caixa, poderia ser dado mais ênfase a demonstrações contábeis. Vamos para um próximo parágrafo. E aqui eu trouxe logo o terceiro e o quarto parágrafo do desenvolvimento. Veja bem, o terceiro parágrafo, ele é elaborado em 3 linhas e o quarto parágrafo, ele é elaborado em mais linhas. O terceiro parágrafo, eu já coloco aqui, ó, ele é vago também. Ele começa assim, ó, esta lei também edita normas para as contas públicas, cabendo ao órgão central de contabilidade da União, isso, enquanto não for implantado o Conselho. Isso. Novamente, o pronome usado é um pronome vago. Então, de novo, seria possível, sim, você tem espaço para escrever mais a respeito do isso, ao qual você se refere, sendo mais específico, tá? Então, muito cuidado. Jamais trabalhe com ideias vagas. Isso prejudica o conteúdo, tá bom? Agora, algo para salientar que ficou muito bom. No quarto parágrafo, a gente observa uma continuidade temática perfeita, progressividade temática. Essa continuidade ela é desenvolvida à medida que o tema vai se processando e vão surgindo os tópicos exigidos ali na proposta, sobre a consolidação das contas, sobre a divulgação e sobre as penalidades. Então, esse parágrafo, ele ficou muito bom, esse quarto parágrafo, ele ficou muito bom, tá bem? Ele respondeu com exatidão ao segundo quesito da proposta, tá? Você percebe excelente continuidade temática e progressão semântica, tá bom? Muito bom. O detalhezinho que aconteceu foi, novamente, um simples erro gramatical que, de novo, pode ser reelaborado, analisado numa simples revisão gramatical. Na linha 24, na linha 24, a gente observa uma falta de clareza, uma falta de coesão, que gerou falta de clareza. Vamos dar só uma lida aqui comigo, um pouquinho antes. Por meio eletrônico de acesso ao público. Caso haja descumprimento dos prazos, impedirá que a divulgação seja realizada. Enfim, o que impedirá? Dá para entender implicitamente que é justamente esse descumprimento dos prazos. Mas veja bem, cabe aqui um sujeito. É necessário um sujeito. Então a minha dica é, insira, por exemplo, um pronome isso. Isso impedirá. O isso aqui, ele não é vago. Ele retoma exatamente o descumprimento dos prazos e, melhor ainda, ele expressa um sujeito. Você trabalha com uma construção com o sujeito expresso, tá bem? Então, aqui uma simples correção. Isso impedirá que a divulgação seja realizada. Melhora, tá bem? Melhora a coesão, tá certo? Resolve a coesão. Por fim, parágrafo de conclusão. E aí é interessante, né? Na oralidade, vocês viram como é que eu comecei? Por fim. E no texto, também o parágrafo começa. Por fim. A primeira dica que eu tenho para vocês é, em sendo parágrafo final, não use no início do parágrafo expressões do tipo por fim, portanto, por conseguinte. Galera, no início desse parágrafo de conclusão,
Isso daí é típico de oralidade. Você pode usar, deve usar essas expressões, sim, porém, mais ali para o final do parágrafo de conclusão. Vamos entender um pouquinho dos parágrafos, tá bem? Da estruturação de um parágrafo padrão. Todo parágrafo padrão, ele tem uma parte que é a introdução do parágrafo, outra parte que é o desenvolvimento do parágrafo e no final é que ele tem a conclusão do parágrafo. Veja bem, vê se você concorda comigo. Quando você inicia o parágrafo com o por fim, é como se você estivesse eliminando introdução e desenvolvimento do parágrafo e já indo direto para conclusão, tá bem? Evite, tá bom? Não chega a ser um erro, tá? Tem examinador que é mais tradicional e ele pode sim colocar como erro, mas a maioria não coloca como erro não. Agora, a gente não está pretendendo nota máxima nas nossas discursivas, então o ideal mesmo é que você faça parágrafos padrões, tá bom? Parágrafos que representem o padrão da escrita, tá? Sugestão minha, novamente, lembra, cada linha é preciosa. E você desperdiçou, aqui ó, na última linha, na linha 30, você desperdiçou. Esse 1988, ele não é caracterizado como uma linha. Para que seja uma linha, para que seja contabilizado como uma linha, você precisa ter entre 2 ou 3 palavras. Então aqui você não tem. Você tem, na sua redação, é como se você tivesse escrito apenas 29 linhas, tá bem? Depois você dá uma volta, uma retomada, lá na linha 9 aconteceu a mesma coisa. Você colocou só uma sílabazinha e aquela sílaba não é contabilizada como linha, tá? Então, enfim, você não escreveu em todo o espaço que você poderia, tá? Agora, ponto positivo, tá? A gente precisa conversar a respeito disso. Muito bom fazer referência a outras normas. Lembra que lá na proposta, ele começa justamente, o examinador começa justamente fazendo menção não somente à LRF, mas também a outras normas da contabilidade pública. E aqui é muito interessante, houve essa menção a essas outras normas. Então, eu quero frisar esse ponto de vista interessante. Muito bom fazer referência a outras normas, pois esse ponto de vista já está claro lá no início da proposta, tá? Então, você acabou fazendo o quê? Enriquecendo o seu texto com a exata proposta da banca, tá? Vamos agora para análise de pontuação mesmo. Como que vai ficar essa pontuação? O segredo da redação nota máxima é o seguinte: simplicidade, clareza, objetividade e precisão em relação ao que foi proposto para você lá na prova, tá? Precisão nos quesitos, nas respostas aos quesitos, tá bom? Isso vai gerar para você nota máxima. A nota de conteúdo para você, eu coloco aqui 34 de 40 pontos, vamos justificar. Em geral, o seu examinador vai dividir essa nota, esses 40 pontos, em apresentação, que é legibilidade, margem e paragrafação. Nisso você tira 2 de 2 pontos. E ele vai dividir o restante, ele vai tirar o restante para conteúdo mesmo, para resposta a cada um dos quesitos, tá bem? Então, de 38 pontos, eu coloco aqui 32 pontos para você, tá? É só uma simulação. Minha dica: aprofunde-se mais no primeiro quesito, principalmente em relação às demonstrações contábeis. Aproveite mais as linhas e os parágrafos para demonstração mesmo de seu domínio em relação ao conteúdo. Seja cada vez mais abrangente dentro daquilo que foi requisitado de você e seja bastante consistente, principalmente em relação ao primeiro quesito, tá? O segundo quesito, como eu já falei anteriormente, ele ficou muito bom, ele ficou
perfeito, tá? Lá no 4º parágrafo do desenvolvimento, tá? Agora, você pode sim melhorar em relação ao primeiro quesito. Então, nota total de conteúdo, somando a apresentação e a nota dos quesitos, 34 de 40 pontos. Essa ainda não é a sua nota final. Veja bem, o examinador ele estabelece uma fórmula. Essa fórmula é nota total da prova discursiva é a nota de conteúdo menos número de erros dividido pelo total de linhas. Número de erros nós tivemos apenas 2. Muito bom. Total de linhas, a gente não contabiliza as 30, lembra? Porque a 30ª você colocou uma única palavra, ela não é contabilizada, então a gente contabiliza tão somente 29 linhas. E nessa conta a gente vai ter aqui nota total da sua prova discursiva, 33,93 de 40 pontos. É uma nota muito boa, mas entenda, seguindo esses segredos aqui da redação nota máxima, você consegue com certeza os 40 pontos. Por que não? Eu entendo que sua redação ela tem extrema simplicidade, ela é feita com simplicidade, isso é muito bom. Ela tem bastante clareza, isso é excelente. 2 únicos detalhes com os quais você deve se preocupar um pouquinho mais para conseguir o total da sua nota é objetividade e precisão. E isso tudo é em relação a quê? A resposta aos quesitos, tá bem? Você respondeu com objetividade e precisão ao quesito 2. Faltou um pouquinho mais de objetividade e precisão ao quesito 1, tá bem? Então, veja, um pequeno detalhe, um pequeno ajuste e você consegue, com certeza, chegar aos 40 pontos. Você, com certeza, consegue chegar à nota máxima, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Projeto Nota Máxima. Queria muito que você acessasse o nosso portal www.aprovaweb.com.br e é um novo conceito de ensino-aprendizagem. A ideia é que nós estejamos cada vez mais juntos, professor, aluno, juntos rumo à aprovação, tá bem? Grande abraço para você, seja feliz nesse dia de hoje.